bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, escolhi o livro de Gênesis, no capítulo 27. Por que Gênesis, irmão Max? Porque é um livro escrito por Moisés. Um livro que me lembra a volta de Moisés ao Egito para libertar o povo de Deus. Mas hoje não falaremos sobre Moisés, mas sim sobre Isaac, Jacó e Esaú. Por quê? Porque essa história nos traz o nascimento das 12 tribos de Israel. No capítulo 27 de Gênesis, do versículo 1 ao 4, nos traz a seguinte mensagem. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia achou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora a sua arma, o arco e a alvarja, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tenha aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Irmãos, vemos que Isaac chamou a Esaú, o seu primogênito, para ir ao campo, fazer uma caça, fazer uma comida e lhe servir, para que ele fosse abençoado. Porém, ele não sabia o dia de sua morte. Rebeca, a esposa de Isaac, encontrou e escutou essa conversa. Max, foi de trás da porta? Foi? Gente, ela escutou. E ela vai até a Jacó contar. Porque nós podemos ilustrar esse momento como Rebeca estava de trás da porta, ali limpando o quarto. Podemos ilustrar. Mas a Bíblia não fala. Os teólogos dizem que ela a escutou e levou a Jacó. E ele ficou sabendo que o seu pai iria abençoar a Esaú. Sua mãe pegou peles de cordeiros, de bois e o cobriu. Porque Jacó era liso, Esaú era cabeludo. E ele tinha medo que o pai não o reconhecesse, Esaú nele. E sua mãe o amarrou e o levou, e ele levou um guisado. Chegando lá, Isaac provou dessa comida. Viu um pouco, algumas diferenças, porque a sua visão era falha, mas os seus sentidos era multiplicado. E ele viu algo de diferente e pediu para cheirar e tocar no seu filho, porque ele não sabia se era realmente Esaú. Ele tinha aquela dúvida, porque ele disse, quando ele cheirou a Jacó, ele sentiu o cheiro de mato e de animais, do orvalho, do campo. Mas ele disse que ele era muito parecido, sua voz, como a de Jacó. Tem algumas semelhanças. Porém, ele abençoou. Nós paramos para nos perguntar por que Deus deixou que Isaac abençoasse a Jacó. Mas Jacó, anos atrás, já havia negociado com Esaú por um prato de lentilha. O que Deus deu a Esaú. Esaú vendeu, porque Esaú disse que sua primogenitura não valia de nada se ele morresse. Certo? Mas se ele morresse, aí sim, Jacó poderia se herdar. Mas ele achou melhor negociar e manter a vida. Quando a gente está com Deus, nenhuma flecha atravessará os nossos corpos, nenhuma arma forjada pelo homem. E Jacó comprou. É aí onde nós vemos uma família, um homem chamado Jacó, que significa trapaceiro, e ele foi, a partir deste momento que foi abençoado pelo pai, começou a ser perseguido pelo seu irmão Esaú. Teve que fugir para as terras de Labão. E isso nos traz outra história,
que é sobre Raquel, Lia, Labão, mas não é nisso que nós vamos entrar neste momento. Neste momento hoje nós temos que pararmos e pensarmos. Isaac abençoou a Jacó. Esaú começou a perseguir Jacó. A Rebeca ajudou a Jacó a trapacear o pai. Mas o que eu quero que vocês entendam nesta manhã é que o que Deus põe em nossas mãos, nós não podemos desperdiçar. Devemos agarrar. Porque Esaú, como eu falei, vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha. Ali, Deus reconheceu a compra de Jacó. Eu gosto dessa história porque muita gente dispensa as bênçãos de Deus. Diz, Deus me deu, deixe ir, se Ele quiser me dar de novo, Ele dá. Não, não é assim. Deus, Ele te pega pela tua mão direita e te conduz. Até você permitir, porque nós precisamos estar com corações puros, abertos para o Espírito Santo. Porque nós somos pecadores, somos tendentes ao erro, às maldades. Se nós não tivermos nos ajoelhando e dobrando nossos joelhos perante a Deus, nós cairemos. Cuidado com aqueles que estão de pé, para que não caia. Esta é a verdadeira palavra. Isso é o que Deus nos consome, é o que Deus nos faz dentro do nosso ser, o que Ele muda. E Jacó, ele tinha um amor pelas coisas do pai. Ele não quis comprar a sua primogenitura, não era para ser o primeiro, porque se ele quisesse, ele já viu que não foi o primeiro, ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Ele já foi o segundo. Porém, ele lutava para que Deus estivesse com ele. Ele lutou debaixo daquela árvore com o anjo do Senhor. Por que aquela luta? Porque era a mudança que Deus faz do gentil para o cristão, do ímpio para o cristão, do incrédulo para o cristão. Deus nos chama para a conversa e decidimos. Jacó resolveu segurar a mão daquele anjo e só soltar quando ele fosse abençoado. A bênção veio, que ele herdaria muitas coisas. Mas antes da bênção, o anjo do Senhor disse que ele não se chamaria mais Jacó, mas sim Israel, o povo da colheita do Senhor. É isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes vocês estão se achando indignos porque são idólatras. Às vezes vocês estão se achando indignos porque são ladrões. Às vezes vocês estão se achando indignos porque são pecadores. Nós somos herdeiros de um Deus a qual é misericordioso, a qual deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nós se tornar co-herdeiros no Pai em Cristo Jesus. Não se preocupe, o seu passado não pode deixar ser interferência no seu futuro. O passado passou, o presente é o hoje e o futuro é o amanhã. O que você constrói hoje será o alicerce da casa a qual Deus vai habitar amanhã. Porém, eu te digo, se liberte. Faça como Jacó, que hoje é Israel, abdicou de tudo pelo amor, pela uma crença cristã. Ele acreditou que Deus era suficiente em sua vida. Assim como nós devemos acreditar que Deus é suficiente para a nossa vida. Que Deus é suficiente para nos alimentar, Deus é suficiente para nos curar e Deus é suficientemente misericordioso para nos levar para o seu reino, o reino do Pai. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Amém.